Oi, eu sou Natália Valhassari, professora de Física da UFSC, e eu estudo como as estrelas enriquecem as galáxias com novos elementos químicos. E a gente descobre tudo isso sem sair da Terra. No século XIX, o filósofo Auguste Comte, ele dizia que a gente nunca ia saber do que as estrelas são feitas, porque a gente nunca ia conseguir ir lá e coletar uma amostra delas. Só que nessa mesma época, o cientista Fraunhofer ele já observava o espectro do Sol e de outras estrelas, e ele viu uma faixa colorida com várias linhas escuras. Pouco tempo depois, o Kirchhoff e o Bunsen eles mostraram que essas linhas dos astros coincidiam com as linhas dos elementos medidos no laboratório. E foi aí que surgiu a astrofísica, quando a gente percebeu que os astros e a Terra são feitos dos mesmos elementos. E até alguns elementos foram descobertos primeiro nos astros. O hélio, por exemplo, ele foi identificado primeiro no espectro do Sol, em 1868, e só depois que a gente encontrou o hélio aqui na Terra. Décadas depois, a astrônoma Cecilia Payne ela usou teoria e espectros para inferir a composição do Sol, e ela descobriu que o Sol era feito principalmente de hidrogênio e hélio. E o que é esse tal de espectro? A gente obtém um espectro quando a gente passa luz por um prisma ou por uma rede de difração e ela se divide em cores. E os espectros dos astros eles podem ter umas linhas escuras ou linhas brilhantes, mas o importante é que cada elemento químico deixa um padrão único, como se fosse uma impressão digital quântica, um código de barras quântico. E essas impressões digitais elas aparecem porque os elétrons dentro dos íons ou dos átomos eles só podem ocupar níveis de energia específicos. Quando eles mudam de nível, eles emitem ou absorvem pacotinhos de luz, os quanta. Então, analisando essas impressões digitais, a gente sabe quais os elementos existem nas estrelas e nas nebulosas. E são essas estrelas que criam os elementos como carbono, oxigênio e ferro, os mesmos que formam a Terra, eu, você e tudo que a gente conhece. E é assim que a gente entende como a história de cada galáxia define a proporção entre os seus elementos, como o oxigênio e o nitrogênio. Então, todos esses estudos dependem de três pilares: teoria atômica e quântica, experimentos laboratório para medir as linhas desses elementos químicos e instrumentos astronômicos que registram a luz com precisão, a luz e os espectros. E se você quer saber mais sobre os espectros dos astros, eu recomendo esse livrinho aqui, livrinho 30 do TWIMP, O Universo no Meu Bolso, e você vai descobrir por que a mecânica quântica é uma ferramenta essencial que nos permite decifrar a assinatura química do universo.